Fala pessoal, beleza com vocês? Vamos aqui dar continuidade ao nosso pré-ENEM de Matemática, de Geometria Espacial, conteúdo de cilindro. Nessa aula 3 eu vou resolver 5 exercícios de aprofundamento. Nós vimos primeiro a teoria, depois exercício de fixação na aula 2, a teoria na aula 1 e aqui na aula 3 vamos ver exercícios de aprofundamento. São exercícios mais trabalhados, mais bem elaborados, para a gente poder aprofundar um pouco mais nessa questão de cilindro. Beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, deixa o like, compartilha para quem está estudando para o Enem, se preparando para o Enem. Tá bom? Isso aqui pode servir como uma revisão mesmo para você que está estudando aí para o Enem. Se bem que eu vou deixar aqui no material, vou deixar aqui no link da descrição e no meu comentário fixo o link para esse PDF aqui, desses exercícios, para você tentar resolver com o gabarito, beleza? Então é isso aí, vamos lá dar continuidade. Vamos aqui para a questão de número 1, da FURG RS. Ela diz assim, ó, uma esfera de metal é mergulhada num recipiente cilíndrico de 40 milímetros de raio. Então a gente já pode colocar aqui o seguinte, ó, R é igual a 40 milímetros, que contém água. O nível da água do recipiente sobe 22,5 milímetros. Então, isso aqui se refere à altura. Então, vamos dizer assim, ele tem uma altura H, então ele vai subir 22,5 milímetros, ou seja, vai ser H, a altura total vai ser H mais 22,5 milímetros. Se V representa o volume da esfera em milímetros cúbicos, o valor numérico de V dividido por 1000π é... Então vamos lá. Vamos colocar aqui fazer aqui os recipientes, a figura, só para você visualizar melhor o que está acontecendo. Vamos colocar aqui, ó, recipiente cilíndrico. Então nós vamos ter aqui o primeiro recipiente, que fica difícil desenhar, mas dá para entender. Ele vai estar com a quantidade aqui de água, certo? Essa quantidade aqui de água eu vou chamar de, a altura dela, eu vou dizer que é H. Depois, o que vai ocorrer? Pega-se uma esfera, esse recipiente aqui é o mesmo, tá? Pega-se uma esfera, mergulha ela dentro desse recipiente, tá aqui a nossa esfera. E quando você mergulhar, a altura H é aqui, que é essa altura aqui que eu estou projetando. Então aqui é a altura H. Então quando você mergulhar essa esfera nesse recipiente, ele vai subir uma quantidade aqui, que foi falada na questão. Essa quantidade aqui que subiu, ó, é 22,5. Correto? Ele quer saber a gente vai descobrir aqui o volume do cilindro para poder calcular V sobre 1000π. Então vamos calcular aqui o volume do cilindro. Primeiro, vamos calcular o volume do cilindro sem a esfera. Depois a gente calcula com a esfera. Então o volume do cilindro aqui sem a esfera vai ficar como? O volume do cilindro é V igual π raio quadrado vezes H. V é igual a π, o raio está aqui em cima, 40 milímetros. Então vai ficar 40 ao quadrado vezes H, que é a altura. Então o volume vai ser igual a 4 ao quadrado dá 16, acrescenta 2 zeros, π H. Então esse é o volume, né? Que a gente não tem aqui o dado da altura, correto? Agora nós vamos calcular o volume, que é 2, desculpa aqui, ó. Agora a gente vai calcular o volume do cilindro com a esfera. Terceiro passo aqui. Então, o volume é igual a π raio quadrado vezes a altura.
Então, o volume vai ser igual π, o raio, 40 milímetros ao quadrado, e a altura aqui é essa altura total aqui, ó. Essa altura total é a soma de h mais 22,5. Então, isso aqui vai ficar multiplicando h mais 22,5. Logo, o volume aqui vai ser π, que multiplica 1.600 vezes h mais 22,5. Então, o volume aqui vai ser π. Então, vai ficar 1.600 vezes h, dá 1.600h, mais 1.600 vezes 22,5 dá 36.000. No caso aqui, π. Então, o volume vai ser igual a... A gente pode estar colocando o π em evidência aqui, correto? Mas a gente vai... Vamos parar por aqui, já calculamos o volume aqui. Agora, para a gente poder saber o volume da esfera, ficou simples agora. É só fazer o volume com a esfera, certo? Que é esse volume aqui, menos o volume sem a esfera. Então a gente descobre qual que é o volume da esfera. Eu vou chamar aqui de velinha, tá? Velinha, 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 velinha. Que é o volume com a esfera. Então vai ficar velinha menos V é igual. O volume com a esfera é igual a 1.600 πh, é esse valor aqui, mais 36.000 π, menos o volume sem a esfera, que é 1.600 πh. Então, isso aqui vai ficar igual. Aqui nós temos aqui o seguinte, ó, 1.600 πh menos 1.600 πh, dá zero. Sobrou 36.000 π. Esse volume aqui, 36.000 π, é justamente o volume da esfera. Ou seja, V é igual a 36.000 π. Agora nós vamos substituir aqui nisso aqui, ó. Então vai ficar 36.000 π dividido por 1.000 π. Π com π cortou. 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo. Corta os 3 de cima, corta os 3 de baixo. Sobrando 36 milímetros cúbicos. Então chegamos aqui na nossa resposta. Olha só como é a letra C, o que traz aqui, ó. 36 π milímetros cúbicos. Certo? Mas a resposta correta é a letra B. 36 milímetros cúbicos. Vamos agora para a questão de número 2. E ela diz: 4 tubos cilíndricos, todos de mesmo comprimento e diâmetro de 10 centímetros, devem ser substituídos por um único tubo, também cilíndrico e de mesmo comprimento, né, que os anteriores. Qual deve ser o diâmetro deste tubo para que ele comporte o mesmo número de litros d'água que os outros 4 juntos? Correto? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui, ele fala que o diâmetro desses 4 tubos cilíndricos, todos de mesmo comprimento e diâmetro de 10 centímetros. Então o raio aqui é igual a 5 centímetros. Então o raio de cada um dos 4 tubos é igual a 5 centímetros. Então nós já temos o raio aqui. Então vamos calcular o volume de um tubo apenas. Esse é um tubo dos 4. Então a gente vai calcular o volume de um. Aí quando a gente encontrar esse volume, a gente multiplica por 4 e vai ter o volume de todos os 4
tubos cilíndricos, tá ok? Então, o volume do cilindro é igual a π raio H. Logo, vamos ter que o volume do cilindro é igual a π, o raio é 5 ao quadrado, H. Então, o volume de um tubo cilíndrico é igual a 25 πH. Então, eu não sei quanto que é H, quanto que é a altura. Então, vamos deixar H, então. Agora, vamos fazer aqui vezes 4, né, que é dos 4 tubos. Então, vai ficar o volume dos 4 tubos, vou colocar aqui V4, que é o volume dos 4, é igual a 4 vezes 25 πH. Então, o volume dos 4 tubos é igual a 100 π vezes H. Certo? Pronto. Encontramos o volume de um tubo. Agora, nós vamos calcular o volume daquele único tubão. Vou colocar aqui, ó. Volume do único tubo. Ou seja, o volume desse único tubo o volume é igual a π raio quadrado vezes H. O exercício fala que ele dá um dado interessante aqui, ó. Ele fala assim, ó, qual deve ser o diâmetro desse tubo para que ele comporte o mesmo número de litros d'água que os outros 4 juntos? Para que ele possa comportar o mesmo número de litros d'água, ou seja, juntando os 4 tubos, né, a quantidade de litros que vai ter nesses 4 tubos tem que ser a mesma daquele único tubo. O que isso significa? Significa que os 4 tubos e esse único tubo têm o mesmo volume. Eles têm o mesmo volume. Então a gente vai usar esse fato aqui, ó. Mesmo volume. Então, esse aqui é o volume do único tubo, π raio quadrado H. Esse aqui é o volume dos 4 tubos, 100 πH. Então, é só igualar. Então, o volume dos 4 tubos é igual ao volume do único tubo. Então, aqui vai ficar 100 πH é igual a π raio quadrado H. Então, a gente pode cortar aqui, ó, π com π, H com H. Sobrou R, o raio é igual a raiz quadrada de 100, logo R é igual a 10. Encontramos o raio desse único tubo, é igual a 10. Então, ele quer saber o quê? Qual deve ser o diâmetro deste tubo? Então, se o raio é igual a 10, isso significa que o diâmetro é 2 vezes o raio, logo o diâmetro é igual a 2 vezes 10, 20 centímetros. Ou seja, alternativa D. Vamos agora para a questão de número 3, e ela diz: um recipiente cilíndrico de 48 centímetros de altura e 12 centímetros de raio da base, vamos colocar aqui, a altura H é igual a 48 centímetros e o raio da base é igual a 12 centímetros. Ele está completamente cheio, de líquido. O conteúdo deste cilindro deve ser distribuído em outros potes cilíndricos menores, com altura igual a metade e raio da base igual a 1/3 do recipiente anterior. O número de potes necessários para distribuir todo o líquido é... Beleza. Vamos aqui fazer o seguinte. Na nossa primeira etapa aqui, vamos calcular o volume do recipiente. O volume do recipiente cilíndrico, o volume do cilindro é igual a π raio quadrado vezes H. Então, o volume vai ser igual o raio, π vezes 12 ao quadrado, vezes a altura, que é 48. Então, o volume é igual a π
12 ao quadrado, 144 vezes 48. Logo, o volume vai ser igual a 144 vezes 48, dá 6.912. E aqui vai ficar π. Então, calculamos o volume do recipiente. Por que eu comecei com o volume do recipiente? Porque para a gente poder descobrir o que ele quer aqui, ó, a gente tem que calcular o volume do recipiente, a gente tem que calcular o volume de cada pote, certo? Aí quando a gente calcular o volume encontramos o volume do recipiente e o volume de cada um dos potes, é só dividir no final. Então depois que a gente dividir no final, a gente vai ter a quantidade de potes necessários. Correto? Segundo passo aqui, vamos trabalhar aqui nas medidas de cada pote. Medida de cada pote. Ele fala que a altura é a metade, certo, da altura do recipiente cilíndrico. Então, H é igual a metade da altura, né, do recipiente cilíndrico. Então, a altura aqui é igual a 48 dividido por 2 é igual a 24. E ele fala que o raio ele é 1/3 do raio do recipiente. O raio do recipiente é igual a 12. Então, o raio aqui vai ser igual a 4. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, a gente já tem a altura do pote, o raio do pote, vamos calcular o volume do pote. Então, volume de um pote, π raio quadrado vezes H. Então, o volume vai ser igual a π, o raio, 4 ao quadrado, vezes altura, 24. Então, o volume vai ser igual a π, 4 vezes 4, 16 vezes 24. 16 vezes 24 dá igual a 384. 384 π. Agora, vamos calcular. Pronto, encontramos o volume aqui, ó, do recipiente. Encontramos o volume do pote. Agora nós vamos calcular o número necessários, né, de potes. O que nós vamos fazer? Dividir 6.912 π dividido por 384 π. Cortou π com π. Fazendo as contas aí vai dar igual a 6.912 dividido por 384 dá igual a 18. Ou seja, alternativa C, de coração. Coraçãozinho aqui, ó. C de coração. Vamos agora para a questão de número 4. E ela diz: a secção transversal de um cilindro circular reto é um quadrado, com área de 4 metros quadrados. O volume desse cilindro em metros é. Só um detalhe dessa questão aqui, ó. Ele colocou a secção transversal, mas não é secção transversal não. Porque a secção transversal de um cilindro é um círculo. Então, no caso aqui, é a secção meridiana. Tá bom? Porque ele fala que a secção meridiana de um cilindro circular reto é um quadrado. Certo? Então, se ela é um quadrado, se essa secção é um quadrado, isso significa que a altura é igual ao diâmetro. Ou seja, 2 vezes o raio. Ele fala que a área desse quadrado, deixa eu colocar A, é igual a 4 metros quadrados. Então, ele quer saber o volume do cilindro. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui na altura, né, dessa secção. Então vamos lá. Vou fazer aqui bem com calma. Só para a gente calcular aqui a altura H. Dá para você achar sem precisar fazer esses cálculos, tá? A altura da secção. Por que dá para fazer sem esses cálculos aqui? Porque a área é 4 metros quadrados. E como se trata de um quadrado, se a área é 4, então o lado desse quadrado é 2. 2 vezes 2, 4. Então, vamos colocar logo direto aqui, né? H, a altura da secção é igual a 2 metros.
Beleza? E o raio da secção? Se a altura é 2 metros e a altura é 2 vezes o raio, isso significa que o raio é igual a 1 metro. Beleza? Agora, vamos calcular agora o volume. O volume do cilindro. O volume do cilindro é igual a π raio quadrado vezes a altura, a área da base vezes a altura. O volume do cilindro é igual a π, o raio igual a 1 ao quadrado vezes a altura, que é 2. Então o volume é igual a 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1 dá 2, ou seja, 2π. Alternativa D, de Danone. Vamos agora para a quinta questão. Uma questão agora mais um tanto trabalhada, tá bom? E ela diz assim, ó. Um recipiente cilíndrico de 60 centímetros de altura e base com 20 centímetros de raio está sobre uma superfície plana horizontal e contém água até a altura de 40 centímetros, conforme indicado na figura. Tudo que ele falou aqui é o que está na figura. Imergindo-se totalmente um bloco cúbico no recipiente, o nível da água sobe 25%. Isso aqui vem um tanto de erro, né? Considerando π igual a 3, a medida em centímetros da aresta do cubo colocado na água é igual a... Então vamos lá, né? Vamos trabalhar isso aqui, uma questão por partes. Primeira coisa que vamos calcular é o seguinte. Vamos calcular a medida que subiu o nível da água. Porque ele fala aqui ó, que o nível da água sobe 25%. Então, se sobe 25%, quanto foi que subiu? É isso que a gente quer saber. Então, primeiro aqui, vamos calcular aqui o nível da água que subiu. Então, o que nós temos? Vamos fazer assim, ó, 40 mais, que é a altura da água, 40 centímetros mais, 25%. 25% é 1/4. Então, vou colocar aqui, ó, 1/4 vezes 40. Então, vai ficar 40 mais 40 dividido por 4 é igual a 10. Logo, o total aqui, que subiu, 50. Subiu 10, né? Chegando até 50. Ficando aqui, ó, assim, ó. Então, esse pedacinho aqui que subiu foi 10. Então, essa altura aqui total é igual a 50 centímetros. Subiu 10 centímetros. Pronto, nós já temos aqui essa altura do nível que subiu. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos calcular o volume com essa altura aqui que subiu, 50 centímetros. Então, vamos aqui no segundo passo. Vamos calcular aqui o volume com altura igual a 50 centímetros. Então, nós vamos ter o seguinte. Volume desse cilindro é igual a π raio quadrado vezes h. Então, o volume é igual a π, ele fala aqui que é 3. Vou colocar logo o 3 direto. Vai ficar 3, que multiplica o raio ao quadrado. O raio é 20, né? 20 ao quadrado vezes 50. Então, esse volume aqui vai ser igual a 3 vezes 400 vezes 50. Esse volume aqui é igual... vamos fazer assim, ó, 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. E acrescenta os 3 zeros. Então, vai dar 60.000 centímetros cúbicos. Por que eu estou calculando esse volume aqui primeiro? Tá? E agora a gente vai calcular o volume. Eu vou explicar por quê. O volume com altura igual a 40 centímetros. Porque a gente calcula primeiro esse volume total, que é com um bloco cúbico,
né, com o bloco cúbico. Aí a gente calcula o volume sem o bloco cúbico. Então, quando a gente fizer a diferença do volume com a altura de 50 centímetros, do volume com a altura de 40 centímetros, nós temos aí o volume do bloco cúbico. Tranquilo, né? Então vai ficar aqui, ó, o volume é igual π raio. Você percebe que eu sempre faço a fórmula, né? Toda vez que você resolver um exercício e colocar a fórmula, toda vez que escrever a fórmula, você vai decorar ela facilmente. Logo aqui o volume vai ficar π é igual a 3 vezes o raio, que é 20 ao quadrado, vezes essa altura aqui, que é 40. Logo esse volume aqui vai ser igual a 3 vezes 400 vezes 40. Logo o volume aqui vai ser igual a 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. E acrescenta os 3 zeros. Centímetros cúbicos. 48 mil. Agora vamos calcular o volume do cubo. O volume do cubo é o quê? É esse volume aqui menos esse volume aqui. Então o volume do cubo é 60 mil menos 48 mil. Isso aqui dá igual a 12 mil centímetros cúbicos. Encontramos o volume do cubo. Então agora dá para a gente calcular a sua aresta, né? O volume do cubo é igual a aresta ao cubo. O volume do cubo aqui é 12 mil. Então vai ficar aqui, ó, 12 mil é igual a ao cubo. A é igual a raiz cúbica. Calma aí. Raiz cúbica de 12 mil. Logo, A é igual a raiz cúbica. 12 mil é a mesma coisa que 12 multiplicado por 1000. Então, A é igual a raiz cúbica de 1000 é igual a 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10 dá 1000. Isso aqui vezes a raiz cúbica de 12. Ou seja, alternativa D. 10 raiz cúbica de 12. Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui no link da descrição, repetir para vocês, tá? O link do PDF, com essas, eu fiz 5 questões, tem 30 nesse material aqui que eu estou disponibilizando, e todas elas com gabarito, para você se aprofundar, para você tentar mesmo fazer. Tá bom? Qualquer dúvida, se quiser entrar nas nossas redes sociais aí, no grupo do Facebook, no grupo do Telegram, fique à vontade. Lá você pode encontrar lá para a gente poder estar tirando dúvidas, ajudando numa questão ou outra que você tiver dúvida aí. Beleza? Então vem conosco aqui nesse canal aqui de matemática. Um forte abraço a todos. Até a próxima aula. Valeu!